Podemos jogar a galera na conversa? Pode ser? Lá, com certeza. Ó, o Mohamed Jihad mandou aqui, Glauber, até onde suas manifestações contra o genocídio em Gaza alimentaram essa perseguição? Você acha que rola um lobby sionista também pra tirar de lá? Eu acho que é o combo, né? É o combo do conjunto da ação política que o mandato toca. Mas o que eu acho que movimentou e que deu tração como sócio majoritário foi Lira. Sim, esse é o ponto. Foi Lira. Né? Né? Todo o resto pode ser. Vamos pensar agora, ali, outros elementos que vêm a compor, que pode ser combustível, é evidente. Eu acredito, pelo tudo que você falou aqui, tá claro pra gente que é o Lira. Sim. Eu acho difícil você participar das manifestações aí pedindo o Palestina livre, defendendo Gaza. Acho difícil isso influenciar numa questão dessa, assim. Gera, evidentemente, uma vontade de setores, né? Isso sem dúvida. Mas não tô preocupado com isso. Ou seja, setores que te chamam para dar entrevista e que passam a não chamar, porque tem uma linha editorial de apoio ao sionismo. Então, isso é evidente, mas Você tá disposto a participar desses setores? Participar de quê? Falar nessas entrevistas. Não, entrevista, se eu sou chamado, você vai. Eu avalio se politicamente vale a pena a entrevista para amplificar uma denúncia que eu estou fazendo. Exato. Agora, eu não participo de um script pré-determinado. Então não adianta imaginar que vai me chamar para entrevista para eu falar exatamente o que se quer. Eu vou falar o que eu quero. O que você quer, claro. E sem edição, talvez, né? Porque você vai no lugar, os caras fazem edição. Faz edição. Ali. O que pode acontecer é eu ser chamado uma vez só, né? Porque você é chamado a primeira vez e não é chamado a segunda. Mas você tá disposto a ir para entregar a sua verdade. Eu faço isso. Pode ter aquele canal que eu decida não ir. Porque eu digo o seguinte, porra, aqui não vale a pena. Porque aqui eu tenho que entrar na lama de um jeito que não vai ser eficaz para a própria defesa que eu estou fazendo, né? Eu posso tomar essa decisão política de não ir a determinados locais por isso, mas não pelo enfrentamento do debate das ideias. Sim. Eu avalio e pondero o conjunto dos elementos. Você acha assim, com esse tanto de problemas que a gente tem aqui, inclusive os seus que são teoricamente grandes problemas pessoais, porque vai te afetar diretamente, é muito maior. É um problema nacional o que acontece lá dentro. Ainda assim, você acha que é interessante para uns deputados se manifestarem, por exemplo, em casos internacionais? Acho. É parte da postura do deputado fazer sobre isso também. Acho fundamental, né? A solidariedade ao povo palestino, por exemplo, contra o genocídio na faixa de Gaza, é algo que tem uma relação direta com a minha atuação política. Eu, até pouco tempo, era da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Na Comissão de Relações Exteriores, a solicitação ao ministro das Relações Exteriores para que não comercializasse armas com o Estado de Israel foi minha, da deputada Fernanda Melchiona e de mais alguns parlamentares. Então, acho que isso é parte fundamental. A solidariedade internacional, né? A luta internacionalista é parte fundamental de um mandato que se queira tribuno ou tribuna do povo. Essa parte de negociação de armas com Israel, o Brasil compra armas de Israel ou ele fornece armas para Israel? Compra bastante, inclusive uma quantidade grande de blindados que seriam comprados. Viriam do Estado de Israel, né? E esses blindados, parte da mobilização social fez com que essa compra ficasse congelada, né? O Brasil ele é mais ativo no fornecimento de outros insumos para o Estado de Israel, como, por exemplo, petróleo cru. Uma das grandes batalhas que a gente está fazendo agora é para que a Petrobras não venda para a máquina de guerra do Estado de Israel combustível em relação à guerra, né? Mas o Brasil é comprador de armas e de tecnologia de Israel. Isso depende do Lula. Se o Lula quiser, o Brasil não tem mais relações comerciais com Israel. O rompimento de relações comerciais e diplomáticas é uma decisão do governo brasileiro e, em última instância, do presidente da República. Sim. Você critica o governo Lula por não ter feito isso ainda? Cobro publicamente o rompimento das relações, sim. Além de fazer a crítica, cobro e trabalho né? Porque do mesmo jeito que eu tenho liberdade política
de ser um dos poucos parlamentares que, quando o Lula foi criticadíssimo, quando fez as declarações públicas de solidariedade ao povo palestino, de fazer a defesa do que ele estava dizendo, essa mesma liberdade política faz com que eu diga: Lula, fundamental, importante, imprescindível o rompimento de relações com Israel, né? Sem dúvida. Inclusive, o ato de solidariedade é um mandato que foi feito como encerramento dessa caravana passando por todos os estados no dia 26 na Cinelândia. A gente converteu num ato não só de solidariedade ao mandato, mas de solidariedade ao povo palestino contra o genocídio, recebendo figuras que têm cumprido um papel fundamental nessa luta. Você falou da política tática e estratégica aqui Sim. pra gente, que ela é importante. Tática e estrategicamente, um rompimento desse não é problemático? Eu acho que é uma necessidade histórica que se impõe. Não fode a gente de alguma forma, politicamente eu falo. Qualquer... Entende? O meu medo é esse. É porque é uma guerra que, pra mim, a gente tem que observar, e é lógico que toda morte, pra mim, é cruel. E quando você vê o que acontece de uma força desproporcional, fica mais feio ainda. Mas não é uma guerra nossa. E pessoas muito mais próximas, vou falar assim, em outros países, com interesses até maiores, não se posicionaram. Eu tenho medo da gente se posicionar, até porque a gente é fraco pra caramba. Você tem um medo financeiro, assim, de e esse perder trem negócio. fuder a gente. Eu falo tática perder estrategicamente, que é uma negócio. coisa que você entende melhor do que a gente. Se isso não é... Se é interessante. Você falou que é importante ter essa Eu parte acho que é fundamental ativa. do ponto de vista histórico, né? Num genocídio como esse, de um povo, onde você mata 70% de mulheres e crianças, né? O não posicionamento no cenário internacional forte com o rompimento, ele acaba, a partir de um determinado momento, sendo um aval à multiplicação daquela mesma política. E aí eu não estou defendendo algo que isoladamente outros países do mundo não fizeram. Colômbia, né? Nosso país vizinho aqui, sofre as consequências? Sofre as consequências, evidentemente. Mas tomou uma medida. A Bolívia fez a mesma coisa, né? A obrigação moral, Países, né, cara? obrigação. Obrigação moral. Obrigação. Indeterminado. Não estou dizendo que com isso você não vai sofrer boicote. É, porque eu falo assim, eu não sei se causaria um impacto direto no que acontece lá. Acho que não mudaria nada, mas poderia mudar aqui. E quando você fala que é histórico e tudo mais, aí sim eu entendo. Mas a Tem retaliação, toda uma, a retaliação, inclusive, que o governo brasileiro e que o Brasil pode sofrer as consequências, já vem sofrendo, inclusive, né? Lembremos que o Lula é considerado persona não grata pelas declarações que deu, mesmo sem fazer o rompimento das relações diplomáticas, né? Então, um argumento que pode ser utilizado em determinados momentos, e para esse argumento a gente tem que ter, na minha avaliação, atenção, é quando você tem pessoas que estão reféns do Estado de Israel e que você precisa ter algum tipo de relação diplomática, inclusive para a libertação dessas pessoas. Porque senão você tem que triangular com um terceiro país para que ele faça o papel da sua diplomacia para tal, né? Esse ainda eu acho que é um argumento que tem que ser ponderado, pensado e refletido. Mas fora isso, o conjunto dos outros argumentos, nós temos que aguentar as consequências e moralmente, politicamente, romper. Boa. O Dom Sebastião mandou aqui: Glauber, os Estados Unidos têm 435 deputados e quase o dobro da nossa população. Você é a favor do aumento do número de deputados no Brasil para 535? Não, eu votei contra, inclusive, né? E o conjunto da bancada do pessoal votou contra também, né? Não com um discurso udenista que diz que os problemas estão na quantidade de deputados. Mas os problemas estão na quantidade de deputados para fazer o quê? Exato. Né? É isso. Ou seja, enquanto faz-se um discurso falso de austeridade, e uma austeridade negativa contra o povo, né? Defendendo reforma administrativa, que na verdade é para esfrangalhar o serviço público de saúde e educação, para fazer negócio privado com o serviço público, combinado com isso, né? Faz alteração em BPC, como a Câmara aprovou, modificação de política de salário mínimo, mantém 50 bilhões de reais de emendas parlamentares e amplia o número de deputados federais. Olha como é que esse número é escandaloso. O governo federal hoje, para fazer uma obra,
um projeto de uma estrada, construir uma escola, começar um novo projeto, ele tem por ano 200 bilhões de reais. O governo federal. O Congresso Nacional tem, sabe quanto de indicação de emendas? 50 bilhões. É um quarto. Então, porra, é por isso que hoje um deputado do Centrão, ele é chamado para ser ministro e ele desdenha, ele não quer. Não quer. Ele não quer, porque dependendo da posição que ele ocupe na Câmara, ele vai ter mais dinheiro à disposição dele para executar uma política como deputado do que como ministro de Estado. Muitos deputados indicam mais recursos do que um monte de ministério na esplanada, né? Caramba, então, não por uma posição denista, mas pela conexão com a realidade do povo, de que não é prioridade o aumento do número de deputados e poderia ficar numa situação confortável, porque assim, isso foi para não diminuir o número de deputados do Rio de Janeiro, inclusive, né? Nessa negociação era para aumentar o que o Supremo mandou sem diminuir de outros. Mas não, votei contra, como o conjunto da bancada votou contra esse aumento também. Essa não é a prioridade. O que você tinha que ter, e se fosse recurso para isso, teria o meu voto favorável, que é o quê? Ampliação dos mecanismos de participação direta da sociedade. Ah, não, é para ampliar conselhos comunitários que vão acompanhar onde o dinheiro está sendo investido. Aí sim. Agora, para aumentar estruturas de gabinete de deputados, para manter essa política, não. Nesses 20 anos de Brasília, o que você tem mais orgulho aí do que você fez lá? Tem algumas coisas, né? Dentre essas coisas, a política que o mandato toca de relação e de construção direta com o povo, que serve, na minha avaliação, como referência para outras políticas, né? E aí isso baseia um monte de coisa do mandato. Que é, né, essa prestação de contas. Você a política de participação popular direta, de instrumentos de participação direta, que a gente chama de um ensaio de poder popular, né? Que vai desde a prestação de contas em praça pública, com rotina semanal, que vai da decisão política de todas as emendas individuais serem emendas participativas definidas com o povo em plenárias públicas, muitas vezes com milhares de pessoas participando, criticando, colocando a sua proposta, que vai da apresentação de um projeto de lei que nunca foi aprovado, sabemos por quê, que é a obrigação de que todo deputado federal faça a mesma coisa, que preste conta das suas ações em praça pública, com desconto de salário se não fizer. No dia que está pactuado, apresentei esse projeto também, que vai da relação estabelecida com os movimentos sociais, que é uma relação direta e uma relação de consulta permanente. A Samia trabalha da mesma forma também? Né? Com características próprias do mandato dela, né? Um mandato que tem uma linha de orientação feminista, né? Mas também classista na relação com os movimentos. Cada mandato tem características. Mas, sim, então essa relação que priorizou a mobilização para fora do espaço parlamentar, organizando lutas políticas fora e utilizando o mandato para isso, é o que mais me orgulha. Foi exatamente essa minha transição, esse movimento daquilo que a gente chamou de um mandato que foi se radicalizando ao longo do tempo, né? A radicalização para setores mais moderados está muito associado à ideia do extremismo sectário, né? Ou seja, é aquele que fala e que só a razão dele é que pode contar. Eu não sou sectário, eu não me considero sectário, né? Essa radicalidade na nossa avaliação, a defesa de posições políticas que consigam ir à raiz, de fato, né? E aí tem que passar por uma disputa quente na organização junto com o povo, para além do espaço institucional. O Twilight of the Mangas mandou aqui: Glauber, comunista aqui. Seu caso evidencia muito como o Congresso trabalha para a elite econômica e para si. Acredita haver caminho institucional para uma mudança estrutural? Não. Ou serve apenas para evidenciar as contradições? Não acredito. Não acredito numa mudança estrutural que parta daquilo que já tem como pilares a formação do espaço congressual e institucional. Acho que o mandato da esquerda socialista tem que servir para isso, ou seja, para mobilizar a luta para fora daquele espaço, para aí sim você conseguir modificações que sejam estruturais. Leone Oficial: Glauber é uma das vozes mais importantes da esquerda no Congresso. Lira, que era a cabeça dele, estamos juntos, camarada.
Um Valeu. abração pro Leone. Leone participou com a gente do ato de solidariedade ao mandato em São Paulo também. Tenho muita admiração por ele e pelas posições políticas que ele defende. O ET Golfinho, o que você acha do arcabouço fiscal? Como o Brasil pode investir no SUS, na educação pública, soberania nacional e etc. com esse teto? Tem que revogar o arcabouço fiscal. Ele é um absurdo, né? Ele é a imposição de um novo teto, nesse caso de um alto teto. Que faz, no final das contas, com que você tenha uma pressão permanente para desconstitucionalizar os mínimos para a saúde, para a educação pública e para você poder ter acesso a receitas que deem conta desse arcabouço. Ou seja, ele é uma indicação direta de sinalização ao mercado, é uma medida de austeridade, então ele precisa ser revogado. Agora, por exemplo, nessa discussão que está tendo sobre o IOF, né? Primeiro, eu não sou daqueles que acham que a esquerda não deve pegar o que aconteceu com o IOF, ter aquilo como um exemplo político e ir para a ofensiva. Eu acho que a mobilização que foi feita nas redes nos últimos 5, 6 dias, mantendo em alta pressão sobre o Congresso, ela é muito importante. E mostrar essas mazelas de fora, como o mandato procura fazer de dentro, é um papel social relevantíssimo e que dá, inclusive, a possibilidade da gente não ficar nas cordas, né? A gente vai para a ofensiva. Então, acho que descaracterizar isso como se isso fosse algo pouco importante, não. Pô, a votação que teve com mais de 380 votos contra a alteração do IOF é uma demonstração do buraco, das dificuldades que a gente está vivenciando. Agora, para além de alteração do IOF, a política duradoura estrutural é a revogação do arcabouço fiscal. Porque senão você vai estar sempre sendo pressionado por novas receitas. E isso faz com que você tente desconstitucionalizar recursos para a saúde e para a educação, que é inaceitável. Falando do IOF, o que o Supremo age ali, modificando ali, é correto? Não. Na minha avaliação, o que tinha que fazer entrou a ação, e a ação, uma delas é do pessoal e a outra é do governo federal. Entrou com a ação, tinha que cancelar a decisão da Câmara, porque aquele é um instrumento que pode ser utilizado pela presidência da República e não pelo Legislativo. Ou seja, quem tem exclusividade para a adoção daquele instrumento naquele caso específico é o governo federal e não o Congresso Nacional. Eu não acho que o papel do Supremo seja fazer uma mediação. Era julgar e revogar. Essa é a minha avaliação. Samuel comentou aqui, Samuel Sena, deputado, não adianta reclamar... Revogar a decisão da Câmara. Tá. Ou seja, para não ficar dúvida. Desculpa. O Samuel mandou aqui, deputado, não adianta reclamar de perseguição se você defende o STF. Censura e prisões por crime de opinião ou expressão. Supremo é o povo. Quer falar alguma coisa sobre isso? Samuel, você está tratando de uma falsa equivalência, viu, Samuel? Uma falsa equivalência. Ou seja, eu não tentei dar golpe de Estado. Eu não tentei, não articulei forças de extrema-direita para não aceitar o resultado de eleições. Uma coisa não pode ser comparada com a outra. Pelo amor de Deus. São coisas completamente diferentes. Se eu estivesse sendo caçado por conta da minha reação ao provocador, o Hamas não teria recebido uma anistia temporária da Câmara, grampeou meio mundo e tentou articular um golpe de Estado, né? Os deputados, inclusive, que participaram ativamente ou comemoraram ou celebraram o 8 de janeiro, os casos deles sequer foram levados ao Conselho de Ética. Ficaram lá. Tem deputado diretamente ligado ao que aconteceu no dia 8? Comemorou, celebrou, publicou, que teve representação e a representação sequer foi levada ao Conselho. Nada aconteceu? O Lira ficou com essas representações debaixo do colo dele. A própria Carla Zambelli, que vai haver um julgamento agora, provável pelo plenário da Câmara, isso só está acontecendo por conta de uma decisão do Supremo, porque também a Carla Zambelli, ela foi às suas redes sociais, isso está gravado. Chamaram os generais para dar um golpe de Estado, não aceitando o resultado das urnas. Inclusive dizendo, vocês vão ser covardes, generais, nessa altura do campeonato? Sabe quando esse caso dela chegou ao Conselho de Ética? Nunca. Então, querer comparar casos como esse, com de um deputado que defendeu a honra da mãe, que denunciou o orçamento secreto
e que bateu de frente com o Arthur Lira, é incomparável, né? Não dá. Samuel Pereira, membro do canal também. Que a gente falou, você é a favor da censura de alguma forma da internet? Eu sou a favor de regulamentação. Regulamentação O que seria das redes regulamentação? sociais. Regulamentação, aí é um papo que pode durar Não, beleza, então. bastante. Uma outra hora Não, a gente posso volta. fazer, não Uma tem outra problema, hora a mas gente posso dar linhas gerais, né? E eu acho que isso, inclusive, tem a ver com soberania tecnológica e soberania digital também. A depender, inclusive, dos temas que forem abordados em determinados canais, esses canais vão ter restrição do seu alcance. E outros canais vão ter amplificação do seu alcance. Eu tenho medo de, depois disso, você não poder vir aqui mais. Depois do quê? De uma regulamentação dessas. Eu tenho medo do contrário. Eu tenho medo, depois da minha entrevista dada aqui para vocês, a depender dos assuntos que a gente for falando, vocês começarem a ter algumas quedas nas redes pelo sistema que já existe, ausente a regulamentação. Entendi. Tem o famoso Shadowban. Você cai num limbo ali. E tem uma regulamentação também que, na minha avaliação, é de natureza econômica, né? Ou seja, e essa regulamentação acho que tem que ser discutida com maior profundidade, para além, evidente, de outras questões que eu acho que a gente precisa discutir, né? Que é segurança de crianças, segurança e violência relativa a casos específicos onde você tem que proteger crianças e adolescentes. Aí é um outro campo que eu acho que também merece discussão. Mas discutir soberania tecnológica para que, inclusive aqueles que fazem conteúdo com liberdade, como vocês fazem aqui, não tenham a restrição daquilo que vão tocar, é fundamental. Eu dou um exemplo bem objetivo. Jornal A Verdade é um veículo de esquerda da Unidade Popular, da UP. Tá não sei quanto tempo com seu canal banido no Instagram. É isso. E qual é a motivação? Ninguém responde nada, ninguém A ausência fala de nada. regulamentação num caso como esse faz com que eles fiquem lá pendurados e sem ter o seu canal retornando para divulgar posições que são da esquerda radical. Estou citando um exemplo. Eu vou dar até outro exemplo aqui importantíssimo, né? Recente a gente viu um canal no YouTube onde o cara postou um vídeo que deu 50 mil visualizações e o YouTube entregou esse vídeo para 200 mil pessoas. O vídeo deu 50 mil e o YouTube deu mais 200 para aquele vídeo ali, né? A gente vem aqui e traz um episódio igual o do Breno Altman, por exemplo, que foi um episódio que deu 200 mil visualizações, que o YouTube entregou para 10 mil. Preciso nem falar mais nada. Né? Se segue a mesma lógica, né, do outro caso lá, tinha que ter entregue para mais 800 mil pessoas. E eu acho que é importante você entender o funcionamento dessa plataforma. Sim. Por que você faz isso com aquele e não faz isso com esse? Mas eu vou te falar, eu já te falei isso. Você fica arrumando essas encrencas pra gente, mano, nós não vai nunca pra China. Você entendeu? Que aí você arruma as encrencas, nós toma borrachada, a gente toma as ferroadas, tudo. Sim. Aí a galera não se inscreve no canal, não dá like, não vai vira escrever. membro, e nós fica só tomando borrachada aqui Mas a responsabilidade foi minha. A gente tem um combinado, Glauber. O canal bateu 400 mil inscritos ontem, né? Já tá com 401 mil inscritos, né? E a gente combinou que batendo 500 mil a gente vai pro Luigi, de surpresa, e batendo 600 mil a gente vai pra China. Então, assim, se inscreve no canal, porque a gente vai pra China, vai filmar as verdades lá, da China. vai mostrar pra vocês o que acontece na China. Se tem o crédito Não. social, Você sabe que eu se já você tive é lá, né? multado. Você já teve lá? Já foi lá? E aí? Foi em Tem quanto 2012. tempo? Fiquei, sei lá, uns 6, 7 dias, mas com reuniões diárias com representantes do partido e, consequentemente, do governo chinês. E aí, qual foi a sua percepção? Eu assim, perguntei tudo daquelas perguntas que possam ser consideradas incômodas, entre aspas, que são muito disseminadas no Ocidente. Eu perguntei todas com jeito, né? Falava, olha, até para que eu possa defender a posição, o que vocês têm a dizer sobre isso, né? Perguntei todas. E eu achei que todas as respostas, você concordando ou não concordando com elas, tem um embasamento profundo, né? Achei muito interessante, muito interessante.
Se eu for na Qual que China, é a eu vou sua mostrar tudo, mano. percepção do estilo de vida do chinês hoje? Como que é a vida do chinês? O que você viu em 2012, quando você foi aqui, tem tanto tempo. É uma percepção de quem ficou, assim, alguns dias, né? Aham. Então é uma percepção E não teve uma limitada. vivência, Limitada. né, direta. Coisas interessantes de 2012. Eu não sei como é que tá hoje em dia dos questionamentos que eu fiz. Primeiro, evidentemente, você vai chegar e as grandes marcas estão presentes na rua, no cotidiano. As multinacionais estão presentes nas lojas, centros comerciais e urbanos que estão presentes nos mais variados locais do mundo. No entanto, né, quando a gente visitava, por exemplo, grandes empresas siderúrgicas, né, Estado, governo chinês, é na mão deles. É deles. Outra coisa importante. Terra. Visitamos também fazendas, espaços de produção. É uma terra que é do Estado. Né? O familiar ele pode continuar. Se o pai faleceu, pode. Ele pode continuar cultivando ali. Né? Mas ele não pode vender. Né? Em 2012 assim era. Então, mas ele consegue viver daquela consegue viver da terra e consegue, por exemplo, se o filho continuar e quiser, ele consegue, mas ele não consegue transferir para terceiro, obtendo lucro com a venda de terra. E o Estado chinês dava recurso para ele produzir naquela terra? Dava. É claro que eu estava fazendo uma visita oficial foi rápido, e as respostas oficiais seriam, evidentemente, voltadas para demonstração de aspectos que são positivos. Mas também é fato que eles falam dos aspectos que podem ser considerados negativos. Isso eu achei interessante. Por exemplo, a resposta que eles me deram quando as denúncias que tem internacionais o tempo inteiro falando em trabalho escravo. A resposta deles foi: lutamos para combater e tomamos essas e essas e essas medidas para que não aconteçam. Tinha um plano já em execução. Essa era uma resposta muito parecida que uma autoridade brasileira, se questionado fosse, daria, né? Foi a resposta dada, ou seja, não há uma negativa de que exista. Ou seja, existe. Né? No entanto, as medidas que nós estamos adotando para que não aconteça são essas. Essa foi a resposta. Alguma outra resposta que tenha sido... chama muita atenção o processo de planejamento urbano, né? Ou seja, isso eu imagino que ela é foda, né, forte. mano? Aqui nesse espaço não tem uma cidade, vai ter uma cidade com isso em tantos anos, com tantas pessoas que vão vir do campo e que essa cidade vai ser estruturada a partir daqui. E ela vai atender isso aqui, aquilo lá e aquilo lá e vai dar tudo certo. É um processo de planejamento de muitos anos. Você acredita que o governo Lula tinha que se posicionar melhor assim, em relação ao BRICS? Se aproximar mais? Eu acho que está se aproximando, né? Nesse caso em específico, né? Tá acontecendo? Eu, por exemplo, sou contra determinadas posições que o governo teve, por exemplo, de brecar a entrada de determinados membros, como por exemplo no caso que aconteceu com a Venezuela. Adesão a instrumento multilateral, ela não se faz por discordância política eventual ou até discordância mais estruturada, se essa fosse a posição do caso do governo brasileiro. Porque se fosse assim, nenhum dos países que estão lá compondo, né, se fosse por uma defesa dos regimes ou dos governos, eventualmente, você não estabeleceria relações como estabelece com boa parte dos países que hoje formam. Então, acho que, apesar de ter críticas a determinadas movimentações que foram feitas, eu acho que tem procurado estabelecer relações. Eu não consigo te identificar, nesse momento, um corpo mole nessa aproximação por parte do governo brasileiro. Acho que tem sido dado a prioridade nos limites que o governo tem, né? Agora, não sou um especialista nessas relações, evidentemente outros companheiros que já foram ouvidos por vocês aqui, que serão ouvidos, vão ter capacidade política com muito mais profundidade para dar uma resposta boa a esse seu questionamento. Tô acabando os superchats aqui, tá? O Samuel Pereira mandou aqui: boa noite, camaradas. Comecei a me radicalizar recentemente, 2021. Estava assistindo o documentário do golpe de 2016 e vi teu ótimo discurso no voto.
Fica, Glauber. Vamos para 2026 com radicalismo. É Samuel também? Samuel. Samuel também. Um abraço, Samuel. Obrigado. O Beto Comuna mandou aqui também. O pessoal Maricá, Rio de Janeiro, está com o deputado, o deputado mais combativo e independente do Brasil, Glauber Braga. Nosso amigo é um companheirão. Um abraço pra ele e todo mundo aí do pessoal de Maricá. O Cauê Vidal fez um comentário aqui falando que as pessoas que hoje defendem o fim do que acontece em Gaza, né? Na maioria das vezes tem um discurso antissemita. O que você acredita? O que você pode falar sobre isso? Não tem nada a ver, né? Ou seja, essa é a forma de constranger aqueles e aquelas que fazem a crítica pública ao genocídio praticado pelo Estado de Israel e que tem uma posição de crítica ao sionismo. Ou seja, não dá para misturar as duas coisas, né? Isso é uma forma de constrangimento, inclusive de assediar, muitas vezes judicialmente, para que as pessoas não critiquem o que está acontecendo e o que aconteceu ao longo dos anos. O fato é a fundação de um Estado onde tinham lá pessoas morando. E as consequências se arrastam até os dias de hoje de uma maneira brutal com o que está acontecendo agora. Então, não dá para confundir o que é uma crítica ao sionismo como se fosse uma posição antissemita, né? Mas quem pode falar melhor sobre isso, inclusive, vocês já entrevistaram, que é o Breno Altman, né? Sensacional. Que é judeu. Um grande episódio com o Breno Altman e aconselho aí vocês assistirem ele. Pô, Glauber, é isso, cara. Obrigado. Obrigado a vocês. Sensacional a conversa. Passou rápido aí, que bom. Se quiser deixar algum recado final aí pro pessoal que tá acompanhando. Deixar um recado ou te acompanhar, achar que você precisa de ser ouvido e reverberar, o que é um caminho bom da galera começar a te seguir? Eu queria agradecer e deixar um desafio aqui, se vocês me autorizarem. Desafio é com a gente. Vou deixar um desafio, porque eu já vi debates que foram muito bons aqui. Se o Arthur Lira quiser vir debater comigo aqui tudo que eu falei, eu tô pronto para debater com ele. Pronto. Para falar aquilo que estou dizendo frente a frente com ele. Como eu sei que dificilmente ele vai fazê-lo, se algum deputado federal quiser vir defender o Arthur Lira nessas posições e dizer que não é ele quem está tocando essa cassação e defender ele naquilo que eu estou fazendo de acusações, eu debato também. Debate? Debato. Kim Kataguiri, por exemplo, você debateria com ele? Eu preferia não debater com esse rapaz, mas se ele assumir o compromisso de defender o Lira, de que vem aqui para fazer a defesa de Arthur Lira, debato. Preferia não debater porque ele é o sócio minoritário tentando se transformar em sócio majoritário dessa história. Mas se ele assume o compromisso, eu vou lá para defender as posições do Arthur Lira, debato. Se ele vier aqui para falar que tudo que teve aqui hoje não é real, que isso não acontece lá, que não teve isso, aí ele pode vir. Pode. Qualquer deputado que venha para defender o Lira das acusações que eu fiz a ele aqui publicamente, eu debato. Seja quem for. Caramba. Bom, então os convites vão chegar aí, acredito nisso, viu? Vão chegar. E obrigado a todo mundo que acompanhou. Valeu. Obrigado a vocês. Mais uma vez, um prazerzão estar com vocês aqui. Obrigado. É um prazer também. Galera, agradecer também a Guruja, que é o nosso parceiro. Se você já tem 3º grau completo e não conhece a Guruja, vai lá conhecer essa plataforma. Ela é quem mais aprova no Brasil para áreas da Receita Estadual, Receita Federal, Controladoria, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal. Procure a Guruja. Lá eles têm os melhores professores, vão desenvolver planos de estudo para você, vão elaborar questões com você, corrigir, falar onde você precisa melhorar, onde você precisa estudar mais, comparar você com outros alunos dentro da Guruja. Em alguns estados do Brasil, a Guruja tem 100% de aprovação. Isso é foda. Então tá o link na descrição, QR Code na tela. Conheça e aproveite essa oportunidade que pode mudar a sua vida, né, Albertinho? É isso aí. A Guruja é quem mais aprova e eu te garanto, se você for para lá, você vai conseguir ter um cargo que muitos precisam e que outros têm e não exercem da melhor forma. Por que você precisa ter um cargo desse? Não é porque você vai ganhar o teto funcionalismo público.
40, 35 mil reais. Não é por isso. É porque lá você pode mudar a realidade de muitas pessoas. A gente viu a importância de cargos, a gente falou sobre isso aqui hoje, e da forma que eles são utilizados. Então, se você for para lá, você vai conseguir uma oportunidade. Mas vai para lá para ser a melhor pessoa que você possa ser. Vai para brigar pelo ideal. Não pelo salário, não pelo poder. Seja o melhor que você puder ser. Valeu, amanhã eu tô aguardando você. A gente vai estar com o Pondé na parte da manhã. E na parte da tarde a gente vai estar com o Miguel Nicoleles, tá? Então, espero vocês É verdade. amanhã. E esse espaço que vocês viram aqui é o Creators House. Se você tem vontade de fazer um podcast ou, sei lá, fazer algum conteúdo e estiver aqui em São Paulo, procura essa galera que vale a pena. Valeu. Fui. Flui.